Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia prendeu um homem suspeito de ter mandado matar um empresário que estava desaparecido desde a última quarta-feira no ABC Paulista. A vítima foi condenada à morte no Tribunal do Crime. O corpo de Antônio Alves da Silva, de 47 anos, foi encontrado na região de Diadema, município da Grande São Paulo. Familiares fizeram um reconhecimento no IML e pediram justiça. E que a polícia faça seu papel aí, porque era um cidadão do bem aí. E o que fizeram com ele foi uma covardia, que não mereceu nada disso. De acordo com os investigadores, Antônio foi sequestrado na quarta-feira nesta oficina mecânica onde trabalhava, em São Bernardo do Campo, município vizinho. Homens encapuzados teriam levado o empresário em um carro preto ainda não identificado. Outras 3 pessoas que estavam com Antônio foram trancadas no banheiro na oficina. O acusado de ter mandado matar o empresário é o pai de uma jovem que teria sido abusada sexualmente por ele. Para a polícia, em vez de ter registrado um boletim de ocorrência na delegacia, o suspeito preferiu seguir outro caminho, o de tentar fazer justiça com as próprias mãos. O caminho correto é o caminho da lei, não é verdade? De um Estado democrático de direito, onde existe legislação para isso. Foi uma atitude do pai, tá certo? A nosso ver, nós estamos convencidos disso. Não é verdade? As provas dos autos são muito contundentes nesse sentido. Antônio teria sido submetido ao Tribunal do Crime, que o sentenciou à morte. O pai da jovem foi preso hoje de madrugada. Quando veio à tona a informação desse fato envolvendo adolescente, nós começamos a trabalhar nessa linha e quando estávamos prestes a prender a pessoa, ele deve ter tido conhecimento que a vítima da violência sexual já estava em poder da polícia prestando depoimento e provavelmente deu a ordem de execução da vítima, no caso do seu Antônio. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte de um bombeiro que denunciou a ação de traficantes numa comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Washington Braga, de 20 anos, foi preso durante uma abordagem da Polícia Militar na zona norte do Rio. Outros 2 homens que estavam com ele foram levados para prestar depoimento, mas foram liberados. Segundo a polícia, Washington confessou participação no crime. Hoje, a justiça decretou a prisão temporária dele, mas as investigações continuam para identificar e prender outros suspeitos pelo crime. O major do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin, de 42 anos, foi sequestrado e morto. Na quarta-feira, o corpo foi encontrado carbonizado dentro do carro dele, que foi incendiado. O oficial denunciava o aumento do tráfico de drogas na comunidade onde morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Wagner foi sequestrado depois de fotografar barricadas feitas por traficantes. O major estava há 20 anos no Corpo de Bombeiros do Rio. Em 2019, recebeu uma medalha pela atuação durante os resgates na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O corpo dele será enterrado amanhã, às 10 horas, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, foi preso hoje no litoral de São Paulo. Ele foi detido durante uma operação contra o tráfico de drogas e crimes contra a administração pública. A investigação tramita em segredo de justiça. O dirigente santista foi eleito vice-presidente em 2017, na chapa encabeçada por José Carlos Pérez. Ele assumiu a presidência do clube no fim de 2020 e ficou no cargo por 3 meses. E o coordenador de transição dos grupos técnicos do governo eleito, Aloysio Mercadante, afirmou que o ministro da Defesa será um civil e não mais um militar. De Brasília, o repórter Anderson Arcoverde tem mais informações para a gente ao vivo. Boa noite para você, Anderson. Boa noite, Augusto. Boa noite, Érica, a todos que nos acompanham. A afirmação de Aloysio Mercadante foi feita durante uma entrevista coletiva na porta do Centro Cultural Banco do Brasil, local onde atua a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 e comandado por civis nos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Nos governos Temer e Bolsonaro, a pasta foi comandada por militares. Agora, segundo Aloysio Mercadante, ela deve voltar às mãos de um civil. Vamos acompanhar o que ele disse. O presidente já disse publicamente que vai ser civil. Que o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será.
E agora à tarde, no final da tarde, o Ministério de Desenvolvimento Regional entregou de forma virtual um relatório para a equipe de cidades do grupo de transição. O deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, faz parte dessa equipe. E ele disse que vai fazer uma revisão de todos os decretos e portarias editados pelo governo referentes às áreas de saneamento básico e meio ambiente, como, por exemplo, algumas multas ambientais. Os decretos relacionados ao porte de armas de fogo também devem entrar na lista. A equipe de Guilherme Boulos ficou responsável por fazer um diagnóstico de temas como habitação, saneamento básico e mobilidade urbana. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. E o tema da rodada de opinião de hoje é sobre erros e acertos da transição Lula. A semana termina com um diagnóstico comum nas capas das principais revistas do país e nos editoriais dos jornais. Foi o pior começo de governo possível. Esse é o saldo do trabalho da equipe de transição. Alguns até se esforçam, como tucanos e ex-tucanos que embarcaram junto com Lula, mas cada declaração do petista é um verdadeiro desastre. Isso sem falar no uso de jatinho emprestado de empresário, de novo. Na economia, outro terremoto. A confirmação de que o PT vai mesmo partir para uma aventura fiscal irresponsável, se o Congresso deixar, é claro. Não tem um nome até agora para comandar a Fazenda. E pior, montou um time com quase 300 pessoas, o que indica um inchaço recorde do Estado, um retrocesso na redução do custo da máquina pública. O mercado fecha a semana mais desconfiado do que nunca. Aliás, muitos dos ditos liberais já se arrependeram de ter feito o L. Mas e agora? A semana de Lula pode ser dividida entre o sucesso da reapresentação no exterior, na Conferência do Clima, e a turbulência interna com a sinalização de que seu governo terá um perfil gastador. No Egito, Lula agradou a plateia internacional ao fazer um discurso enfatizando a urgência da agenda climática, além de se reunir com representantes dos povos originários e organizações da sociedade civil. Depois de 4 anos de destruição e negacionismo ambiental, é a inauguração de uma nova era. Já no fronte interno, os sinais são menos auspiciosos. A PEC da transição, que propõe um rombo de quase 200 bilhões de reais, foi mal recebida pelo mercado e economistas liberais que apoiaram o presidente eleito. Evocar os 8 anos de responsabilidade fiscal que marcaram os primeiros 2 governos do PT não é suficiente. É preciso definir balizas, indicar o ministro da Fazenda e propor nova âncora fiscal. Ser mais Lula e menos Dilma. O mercado financeiro teve mais um dia de instabilidade provocada pelas incertezas na política econômica do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Dólar em alta, bolsa em baixa. É assim que o mercado financeiro mostra a preocupação com os rumos da economia. A demora para definir a futura equipe econômica e um possível rombo de 200 bilhões de reais no teto de gastos são os principais motivos da apreensão. O controle fiscal é importante para que o governo possa fazer poupança ou reduzir a dívida pública. Imagine que esse copo represente os gastos de um país. Essa faixa amarela significa o teto de gastos. Se o governo cumpre o teto, ele vai conseguir manter as contas em dia. Ou sobra até um pouco para reduzir a dívida pública. Já se esse governo quer gastar mais do que deve, terá de pegar dinheiro emprestado. E daí, a dívida aumenta. O mercado é como aquele sujeito que toca o apito quando está pegando fogo no prédio. Começou incêndio, ele sai por aí tocando o apito, isso é o mercado. Ele não é o culpado pelo incêndio, ele simplesmente está avisando que tem um incêndio. O culpado pelo incêndio é quem tocou fogo no incêndio, é quem tocou fogo no prédio. Essa é a questão que está acontecendo agora. E quem está tocando fogo no prédio é quem está querendo gastar 200 bilhões sem ter dinheiro, sem ter recurso de onde tirar, de como pagar. E vai gerar um endividamento. Esse endividamento acontece porque, para ter dinheiro, o governo emite títulos e a consequência é um efeito em cascata. Com endividamento vem a inflação e, para conter os preços, o Banco Central aumenta os juros. Os empresários passam a ter menos dinheiro para investir. Daí, quem sofre a consequência é justamente a população mais pobre. As pessoas não vão investir na sua empresa, não vão gerar empregos, não vão crescer
Então, eu vou ter meus custos pressionados, minha comida, minha gasolina, meu leite vai ficar mais caro e eu vou ter mais risco de ser demitido. A falta de responsabilidade fiscal prejudica ainda o futuro do país a longo prazo. Isso porque afasta os grandes investidores que poderiam aplicar recursos em obras importantes de infraestrutura, como transporte e saneamento. Aquele que vai aportar, vamos supor, 50 milhões de dólares, que não é um dinheiro barato, ele vai aportar isso, ele tem que saber onde é que ele está entrando. Ele está entrando numa economia em que a dívida desse Estado está crescendo sem parar, ou ele está entrando numa economia em que a dívida está desenhada para onde ela vai ir para baixo. Essa faz toda a diferença. Imagine, vai alocar um recurso por 30 anos aqui no saneamento básico, na energia, em coisas que a gente precisa, e eles veem que eu posso pegar e mudar as regras do jogo ao longo do jogo. Então isso cria muito medo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contrária ao pedido de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Os pedidos de afastamento foram apresentados pelo deputado federal Marcelo Calero, do PDS do Rio de Janeiro, e pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, no inquérito sobre supostas milícias digitais. Segundo a Vice-Procuradoria-Geral da República, aliás, segundo ela, Lindor Araújo, o pedido dos parlamentares não tem conexão com o inquérito. A Polícia Rodoviária Federal identificou 14 pontos de bloqueios em estradas e 8 pontos de protestos pelo país. Diferentemente dos bloqueios anteriores que aconteceram no fim de outubro, desta vez a maioria dos protestos se concentram em Rondônia. Ao todo, são 11 bloqueios em rodovias federais no estado. Infelizmente, aqui em Rondônia, alguns manifestantes, poucos manifestantes, voltaram a fechar as rodovias, mesmo depois de acordos firmados e da determinação judicial de não realizar mais bloqueios em rodovias federais. A PRF já está atuando e vai continuar atuando de maneira enérgica para fazer a liberação de todas as rodovias federais aqui em Rondônia. Outros pontos de protesto também acontecem em Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições para a presidência da República. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou contra a prisão especial para quem tem ensino superior. Segundo ele, que é relator do caso, esse tipo de prisão fere a igualdade de direitos prevista na Constituição. Os outros ministros também vão votar a ação no plenário virtual do STF e a ministra Carmen Lúcia acompanhou Moraes, que é o relator desse processo. Os demais ainda não votaram. A ação foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República em 2015, questionando esse benefício. A Polícia Federal acaba de informar que a emissão de novos passaportes está suspensa a partir de amanhã. Segundo a PF, a medida foi tomada por falta de verba. O agendamento online e o atendimento nos postos da Polícia Federal continuará funcionando normalmente. No entanto, não há prazo para a entrega dos documentos. Um boletim da Fiocruz divulgado hoje mostra um aumento dos casos de Covid-19 em 12 estados do país. O repórter Tony Vendramini tem mais informações ao vivo para a gente do Rio. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, vamos aos números, né? O levantamento aponta que entre todos os casos de síndrome respiratória aguda grave registrados nos últimos 4 meses, 47% são por infecção pelo coronavírus. A Fundação também identificou tendência moderada de alta de casos em 12 estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Pernambuco. De acordo com os dados do boletim Infogripe, neste ano foram registradas mais de 40.400 mortes com resultado positivo para a infecção por algum tipo de vírus respiratório. Desse total, 94,1% foram de mortes provocadas pela Covid. Em todo o país, os testes positivos da doença cresceram mais de 900% em um mês. Na capital mineira Belo Horizonte, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em alguns locais. Vamos ver na reportagem do Rodrigo Cabral.
Nas ruas da capital mineira, muita gente voltou a usar máscara. A gente tem que prevenir mesmo, né? Com essa nova onda que está vindo por aí, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 3% dos testes de Covid tinham resultado positivo há pouco mais de um mês. Na semana passada, o índice subiu para 5%. Já nos últimos dias, 15% dos exames confirmaram a infecção pelo coronavírus. Querendo ou não, muitas pessoas estão pegando Covid de novo, né? E está trazendo, querendo ou não, para nossas famílias. Igual eu tenho 3 filhos. Então vai passando, né? Com o aumento do número de casos de Covid, o uso da máscara voltou a ser obrigatório em alguns locais aqui em Belo Horizonte. O decreto da Prefeitura entrou em vigor hoje e vale para instituições de saúde e transporte público. Além de ônibus e metrô, a proteção deve ser usada também nos táxis, transporte escolar e carros de transporte por aplicativos. A medida vale por 15 dias, mas pode ser prorrogada. Apesar de não termos um crescimento alarmante em casos graves, em casos que necessitem internação, necessitem de UTI e óbitos, está na hora de tomarmos uma atitude para tentar conter a transmissão do vírus. 21 estados brasileiros registram um aumento na transmissão da Covid-19. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica mostra que em um mês a porcentagem de exames positivos passou de 3,7% para 40%. Em Minas Gerais, a venda de testes nas farmácias cresceu 300% em uma semana. E a procura por máscaras disparou. Eu acho que é necessário, sim. Tem casos na minha família, sim, de aumento, pessoas próximas, né? E acho necessário, sim, a obrigatoriedade em alguns lugares. É importante aquelas medidas como foi lá atrás, ou seja, o uso de máscara, principalmente em locais fechados, evitar aglomerações, lavar sempre as mãos e, o mais importante, ter a vacinação em dia. Pois é, aumentou muito o número de casos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda de álcool etílico 70% na forma líquida, desde que esteja devidamente regularizado. A medida foi tomada com a intenção de ampliar o acesso a produtos que diminuem a disseminação da Covid-19. A decisão terá validade por 90 dias. A venda do álcool etílico 70% em gel já é autorizada desde março de 2020. Bares e restaurantes de Belo Horizonte se preparam para receber milhares de torcedores para acompanhar os Jogos da Copa do Mundo. Locais alternativos também terão programação especial com atrações musicais em clima já até de carnaval. Este avião personalizado fica na laje de um shopping em Contagem, na Grande BH. Arrematada em um leilão, a aeronave foi decorada com milhares de figurinhas do álbum oficial do torneio e uma pintura feita especialmente para a Copa do Mundo. No mesmo espaço, a estrutura para receber 5.000 torcedores nos dias de Jogos do Brasil já começou a ser montada. O evento ele vai proporcionar 2 telões para a transmissão dos jogos, vai ter um palco 360 com apresentações musicais, nós teremos 3 bandas a cada dia do Jogo do Brasil e também uma área de experiências incrível, com uma cenografia pensada justamente para a Copa do Mundo. Além dos painéis de LED, o espaço terá praça de alimentação, bares e área de jogos. O evento foi batizado de Carnacopa e os ingressos custam a partir de R$ 60. O Carnacopa é isso, né? É um carnaval em clima de Copa do Mundo. Então, além dos Jogos do Brasil, nós teremos shows para realmente animar o público, para festejar, se Deus quiser, com as vitórias do Brasil, né? E a gente, todo mundo aí naquele clima feliz, realmente, de Copa do Mundo, de carnaval, como o brasileiro sabe e gosta de fazer. A antiga residência oficial dos governadores de Minas Gerais também vai abrir espaço para os torcedores. Nas próximas semanas, o Parque do Palácio das Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, vai se tornar o Parque da Copa. Localizado aos pés da Serra do Curral, o parque recebeu diversos festivais e exposições nos últimos anos. Agora, 2.000 pessoas poderão acompanhar os jogos da seleção aqui. A entrada custa R$ 45. A principal coisa que a torcida pode esperar é a alegria, né? Acho que o futebol combina com cerveja gelada, com música boa. A gente vai receber os principais blocos de Belo Horizonte aqui no Parque da Copa. A parte gastronômica do evento promete uma viagem com pratos típicos de 8 países campeões mundiais. Além da tradicional comida brasileira, a Argentina, a Alemanha, Itália e Espanha estarão representados. E pela primeira vez, a Copa do Mundo será no verão, né?
Então, acho que um lugar arborizado, ao pé da Serra do Curral, acho que não teria lugar melhor para comemorar uma Copa do Mundo. Os bares e restaurantes da capital mineira também já entraram no clima da Copa do Mundo. Neste, as cores verde e amarelo estão por toda parte. O time de funcionários vai entrar em campo com uniforme especial para atender cerca de 500 pessoas. Providenciamos aí 7 televisões de 52 polegadas nas áreas internas e na área externa, né? Então a gente tem televisão para todos os lados. E no embalo da torcida pelo Brasil, este drink promete fazer muito sucesso. Preparado com gin e curaçao, o Hexa foi criado especialmente para a Copa do Mundo de 2022. Você pode ver que a cor dele aí já é a cor verde e amarela. E assim, é só vir fazer sua reserva e torcer e partir para o abraço. E olha só, uma última notícia. Nesse momento, manifestantes bloqueiam os 2 sentidos da rodovia Castelo Branco, que liga a capital paulista ao interior do estado. No sentido da capital, a pista expressa está bloqueada na altura do quilômetro 32. Já no sentido contrário, a interrupção está no quilômetro 21. Já são mais de 5 quilômetros de congestionamento. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra segunda-feira.